Olá, amigos! Eu hoje gostaria de contar uma história para vocês. Uma historinha. É a história de uma pequena duende. Ela morava lá no Vale dos Duendes e era uma criança duende, uma menina. E essa menina, observando a vida, ela começou a fazer percepções, constatações. E um dia ela teve como que um grande insight e correu aonde ficava o mestre dos duendes para contar para ele que ela havia descoberto o grande segredo da vida. Então ela chegou e o mestre, perguntou: então você, uma menina tão pequena, você descobriu o segredo da vida? E qual é? Qual seria? Então a pequena duende contou para ele que, passeando ali pelo Vale dos Duendes, ela percebia que às vezes ela olhava para o céu e no céu havia o sol. Mas outras vezes, quando ela olhava para o céu, ela via que tinha uma grande lua. Quando ela via o sol, era dia e ela via que tudo ficava claro e ela via que tinha luz onde ela vivia. Mas quando era noite, ela percebia que o sol já não estava. Quem estava era a escuridão. A lua trazia um pouco de luz, mas não era aquela luz do sol. Então, às vezes era claro, às vezes era escuro. Às vezes tinha calor, porque o sol produzia o calor. Às vezes tinha frio, porque o sol não estava presente, faltava o calor do sol. Às vezes, ela percebia também que algo começava a nascer, uma plantinha, um bichinho, e às vezes ela observava também que algo começava a morrer, a mesma plantinha ou o mesmo animalzinho, bichinho. Então essa foi a linha de observação daquela pequena duende. Conforme ela passava de um lugar para o outro, correndo e percorrendo aqueles arredores, ela percebia que tudo acontecia aos pares. Tinha coisas que eram altas, tinha coisas que eram baixas, tinha coisas que eram claras, tinha coisas que eram escuras. E tinha o dia e tinha a noite, e tinha o sol e tinha a lua. E aquele sábio, então, duende, ouvindo a pequena duendinha conversar, percebeu que realmente ela era muito sábia. E disse assim: você de verdade descobriu o segredo da vida. O segredo da vida é que ela acontece aos pares. Ela acontece dentro dos pares, entre os pares. A vida é como uma dança entre os opostos. Sempre que nós vivemos passeando, como se estivéssemos num caminho que não é reto. Ele transita entre um polo e outro. Esse é o segredo da vida. É que nós vivemos, sentimos, pensamos, percorremos sempre caminhos que ficam entre pares de opostos. Então o sábio disse assim: agora que você já descobriu o segredo da vida, você está pronta para enxergar o que tem além do nosso vale. Então ele convidou aquela pequena duende a subir até o alto de uma colina para poder enxergar o que havia depois daquele vale. E ela ficou assim como que preocupada, chocada mesmo. Porque para além daquele vale, existia um outro povoado, mas era um povoado muito diferente daquele vale dos pequenos duendes. E ela observava que tinham criaturas muito diferentes. Ela via uma criatura muito grande, por exemplo, e uma outra muito pequena. Ela via uma criatura que tinha longos cabelos e compridos cabelos lisos, e ela via uma outra pessoa que tinha cabelos curtos e enrolados. E ela via pessoas e criaturas que eram fortes e outras que eram fraquinhas. Mas o que chocou a pequena duende é que essas pessoas, essas criaturas muito diferentes, conforme elas andavam e elas se encontravam, elas entravam em choque, elas se agrediam,
elas se combatiam. O fortão ficava muito bravo com o fraquinho e batia no fraquinho. Aquele que era alto, comprido, aquele de cabelos longos e lisos, ficava indignado com aquele que era baixinho, de cabelo encaracolado, e vice-versa. Então, toda vez que essas criaturas diferentes se encontravam, elas entravam em choque, elas se combatiam. E a menina duende, ficava muito preocupada e dizia assim: por quê? Por que eles fazem assim? Eles não sabem que a vida, ela contempla os dois polos, que a vida, ela tanto é alta quanto baixa. Eles não sabem o segredo da vida, que a vida acontece entre os polos. É isso que faz com que as diferenças aconteçam. Eu acho que eles não sabem, é por isso que eles brigam tanto. Eles brigam porque eles acham que a vida é só uma coisa. E a vida não é só uma coisa. A vida é tantas coisas quantas forem aquelas possibilidades entre os dois polos. Então a menina disse assim: eu preciso ir até lá. Eu preciso ir até lá e preciso contar para essas pessoas, para essas criaturas que eu não consigo saber quem são, que a vida acontece aos pares e que os polos fazem parte de tudo que existe. Não precisa querer que tudo seja só alto e nem que tudo seja só baixo. Não precisa gostar só do que é forte e nem valorizar só o que é frágil. A gente pode gostar de tudo porque tudo é vida. A vida está em tudo. Então eu vou correr até lá e vou contar. Porque assim que eles souberem disso, eu tenho certeza que tudo vai se modificar. E eles vão se pacificar. Então, quando ela estava pronta para sair correndo, o sábio segurou pela mão e disse assim: olha, eles não sabem que você existe. Eles precisam descobrir o que você descobriu por eles mesmos. Se você chegar até lá, eles não vão acreditar, porque você, para eles, não existe. Então, aquilo que você trouxer de mensagem vai ser descartada, minha filha. Infelizmente, eles vão precisar despertar a consciência para que eles percebam, pela observação, aquilo que você também percebeu aqui, enquanto observou a natureza. Você foi capaz de descobrir que a vida contempla o todo, que o todo está presente na natureza. A natureza nunca é formada de um único aspecto. Se a gente observar a natureza, nós vamos ver que tudo está presente nela. Está presente o nascer, o desabrochar, o germinar, que traz para a gente a noção de vida, de saúde, de crescimento, de abundância. Mas também está na natureza a morte, a degradação, aquele estado de putrefação, aquilo que apodrece, aquilo que some, que desaparece, aquilo que é internalizado de volta pela própria terra. Os dois aspectos são da natureza. Mas como nós, enquanto ainda pessoas que não temos uma percepção completa, que não temos a noção do todo e que vivemos muitas vezes direcionados por crenças, por pontos de vistas muito limitados, nós tendemos a escolher. E esse cérebro que escolhe, ele escolhe aquilo que ele conhece, aquilo que é confortável para ele, aquilo que ele é capaz de lidar. A gente é capaz de lidar com a vida, com a abundância, com a fartura, com o crescimento, com a germinação, com as colheitas. Mas é muito difícil para o nosso cérebro entender aquilo que acaba, aquilo que morre, aquilo que limita, aquilo que apodrece. Então nós fazemos esse movimento quase que instintivo e de defesa do nosso próprio ponto de vista com a seguinte afirmação: aquilo que cresce, que é bonito, que aquilo que a gente julga bonito é válido. Aquilo que é escuro, que está apodrecendo, que está morrendo, nós tememos. Então nós tendemos a excluir isso da nossa vida. Somos nós que excluímos, não é a natureza. A natureza trabalha com o todo.
E o mesmo valor que ela emprega para o sol, ela também atribui à lua. A mesma importância do sol existe na importância do escuro, da ausência do sol. Os dois se completam para que a vida aconteça. E nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho. A editora Frater conta com livros infantis e infantos-juvenis que trabalham diversos temas como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles Como é Difícil Escolher, Erramos e Agora, As Boas Ideias dos Meus Amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenzibeira, e eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas voltando para a nossa história da nossa pequena doente, se fôssemos fazer um paralelo, porque sempre que a gente ouve uma história, uma fábula, um mito, é natural que nós tentemos fazer um paralelo, criar uma ponte com a nossa própria vida. E conforme a gente vai ouvindo as histórias, naturalmente a gente já vai buscando algumas comparações, a gente procura identificar, a gente tem esse instinto de tentar interpretar as histórias que a gente ouve. E quando a gente ouviu a história dessa pequena duende, daquele mundo, daquele ambiente que existia fora daquele vale, qual seria a comparação que a gente poderia fazer, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto grupo coletivo de pessoas, de cidadãos, faria mais sentido que a gente se identificasse com os moradores lá do Vale dos Duendes, em que a gente vive livre, em contato com a natureza, observando a natureza para aprender, tendo silêncio, sem falar muito, para ter tempo de prestar atenção no que acontece, nos fenômenos naturais? Será que nós nos identificamos com aqueles moradores que podem ter voz, que podem elaborar pensamentos e levar para os sábios, para poder discutir, para poder observar, ouvir, falar? Ou será que a gente se identifica mais com aquelas outras criaturas que estavam além do Vale dos Duendes? Aquelas criaturas que se viam como muito diferentes e que viviam quase que como inconscientes, que não prestavam atenção em natureza, em fenômeno de natureza, em pares de opostos, em claro e escuro. Elas estavam preocupadas com as próprias questões. O universo delas eram elas mesmas. Então, para aquele que era fortão, tudo o que existia era força. Ele só via força, ele só valorizava a força. E conforme ele passeava pelo mundo, pela vida, por aquele lugar, e encontrava o seu polo oposto, que era ele mesmo do outro lado, ele não identificava como sendo ele mesmo, como sendo uma outra face de si mesmo, como sendo aquilo que, se ele deixar de ser e de forçar e de querer, por exemplo, ser forte, quando ele parar de investir tanto nisso, naturalmente ele vai caindo para o outro lado da fraqueza. Então a fraqueza já estava nele. Ele só não observava porque ele fazia muita questão de cultivar e de alimentar o lado forte. Será que nós nos identificamos mais com esses polarizados, que acreditamos numa coisa e como se essa única coisa fosse a verdade, como se só ela existisse? E quando a gente vai caminhando pela vida e a gente vai encontrando os nossos polos opostos, ao invés de parar e observar, para termos essa chance desse insight e de reconhecermos o nosso outro lado, naquele que no momento se encontra no nosso polo oposto, mas que também é um polo meu, ao invés de nos identificarmos e nos integrarmos, vem cá meu polo oposto, eu que estou tão distante de você, deixa eu te conhecer mais, como é ser fraco, porque eu só sei ser forte, porque eu acredito que a força é a única coisa que existe.
Como é se sentir frágil? Como é viver a vida na pele de alguém que se sente fragilizado, marginalizado, esquecido? Então, quando nós andamos pela rua e encontramos esses diferentes, qual tem sido nossa postura? Será que temos essa consciência da pequena duende que reconhece o outro como parte de um grande todo e que vai em busca dele, valorizando tanto quanto um lado, tanto quanto o outro, dos polos que acontecem na natureza? Ou nós reconhecemos o outro como um outro e não como parte de nós mesmos? Quando identificamos aquele que é diferente de nós, nós o classificamos como um outro lado de nós mesmos? Ou nós costumamos dizer, ele é um outro que está fora do universo, deveria ser combatido, deveria ser exterminado, deveria ser excluído? Será que fazemos parte do mundo dos duendes, conscientes, integrados com a natureza, com consciência ampla o suficiente para saber valorizar tanto o dia quanto a noite, tanto o claro quanto o escuro, tanto o alto quanto o baixo? Ou estaremos mais identificados com aquele vale que fica, com aquele lugar que fica além do vale, em que as pessoas inconscientes vivem apenas para querer provar que a sua verdade polarizada é o todo, é a verdade total, e que quando encontra alguém que não combina com suas opiniões, trata logo de desclassificar, desvalorizar, excluir e até combater. Será que essa é a verdadeira vida? Será que ficar apenas num lado dos polos que acontecem na natureza é uma atitude inteligente da nossa parte? Será que não valeria a pena a gente parar um pouco e perguntar a si mesmo: quais os polos onde eu tenho vivido, nos quais eu tenho vivido? Será que eu sou uma pessoa polarizada? Talvez eu não seja num aspecto da vida, mas seja em outro. Seria interessante da nossa parte se nós dedicássemos um pouco de nosso tempo nessa pergunta para si mesmo, nesse diálogo interno, tentando identificar quais são nossas opiniões a respeito desses polos, desses movimentos extremistas, quase que fanáticos da nossa parte, para que a gente tenha a possibilidade de reconhecer que esses polos, eles são apenas um lado da vida que acontece como um todo. É a nossa chance de despertar a consciência, como a pequena duende fez. Mas aqui na nossa terra, dentro da nossa humanidade, que já trouxe mentes brilhantes, muitos pensadores já tentaram nos alertar com relação a esse cuidado de não ficarmos muito tempo num dos polos da vida. Aristóteles, por exemplo, Aristóteles foi um dos que trouxe a ideia do caminho do meio. Caminho do meio é algo que a gente tem ouvido na filosofia, principalmente na filosofia. Mas qualquer pessoa que tenta buscar um pouco da sabedoria, ela vai identificar o caminho do meio como o caminho mais próximo daquilo que a gente gosta de dizer é verdade. Onde está a verdade? A verdade talvez esteja além de tudo isso. Mas ela tem mais possibilidade de estar e de se encontrar onde está o equilíbrio e a harmonia, que é exatamente no ponto central entre os dois polos. Aristóteles dizia, por exemplo, o excesso é uma forma de erro, tanto quanto a carência, enquanto o meio termo é uma forma de acerto digna de louvor. E ele explica na sua filosofia que todas as virtudes, elas se encontram nesse lugar mediano, no meio termo. E que sempre que a gente se afasta desse caminho, desse meio, e a gente tende a ir para um polo do excesso ou para o polo da carência, nós saímos da virtude e estamos caminhando para um dos vícios. Por exemplo, nós dizemos sobre paciência. Paciência é uma virtude. Poucos de nós temos ela de verdade instalada.
Quando nós saímos da paciência e caminhamos para o polo do excesso de paciência, talvez a gente caia num vício. No vício, por exemplo, da comodidade, da conformação, e passamos a ser inclusive cúmplices de algo que nós observamos. Então, se observamos algo que a nossa mente crítica diz não está certo, a sabedoria diz, primeiro, virtude, tenha paciência, espera um pouco para ver se é isso mesmo, se isso é o que você acha. Virtude e paciência. Mas se eu esperar demais, talvez eu me torne cúmplice de algo que esteja errado e que precisa de uma ação. E se eu saio da paciência e vou para o outro polo da falta de paciência, talvez eu caia na impaciência, até na violência. E aquilo que eu observo e eu julgo como errado, sem sequer ter tempo de esperar para ver o que vai dar, sem paciência nenhuma, eu já parto para um ato de violência e me arrependo depois. Então Aristóteles diz isso. A paciência é a virtude, ela está no meio. Exagerou na paciência, você já está num vício. Você já está na conivência, por exemplo. Você já está compactuando com algo que precisaria de uma certa interseção. Se você está diante de uma situação e é paciente, ótimo. Mas se você começa a ficar paciente de menos ou não ter nenhuma paciência, você cai então na impaciência, você cai na violência, você cai num vício. Então Aristóteles mostra pra gente que os polos, eles são apenas referência. O maior objetivo da gente identificar o polo é a gente saber onde está o meio. Olha que bonito. Não me interessa muito esse polo, porque ele é extremista. Ele vai ficar polarizado, como a gente costuma dizer. E eu vou descartar uma boa parte da vida que acontece do outro polo. Então, quando eu vou para um polo ou para o outro polo, eu estou numa situação um pouco distante do todo. Porque ora eu estou valorizando demais isso e esquecendo aquilo, e ora eu estou mais centrada nisso e descartando aquilo. Mas e se eu estiver no meio? E se eu conseguir chegar para o meio? Quando eu estou no meio, eu consigo ter mais visão dos dois polos, porque daqui eu sou capaz de enxergar quase até o final daqui, quase até o final daqui. É onde a sabedoria acontece. Quando eu estou no meio, é onde eu consigo ter a melhor visão do todo. Então é importante a gente identificar os polos, porque sempre que eu me identificar polarizada, uma primeira certeza, eu estou muito distante de outro polo, que também é vida, que também é natureza. E eu estou mais distante do que eu poderia estar para enxergar o todo, que é onde está a sabedoria e onde está a verdade. Então, os polos para a gente só deveriam servir como referência para que a gente conseguisse identificar o caminho do meio. A gente volta daqui a pouco. A editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzibeira, e eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas essa história de caminho do meio, de meio como referência dos polos para que a gente possa encontrar a sabedoria, além de Aristóteles, muitos outros pensadores falaram. De alguns de uma forma, outros de outra, cada um de acordo com o seu ponto de vista. Mas todos trabalharam de alguma forma essa ideia de quanto é importante a gente se situar nesse meio termo, nesse lugar de equilíbrio e de harmonia. Por exemplo, Jung, o psiquiatra, disse assim:
a respeito dessa história de entre um lugar e outro. Ascensos e descensos, altura e profundidade, para cima e para baixo, descrevem um realizar emocional dos opostos que lentamente leva ou deve levar a um equilíbrio entre eles. Então Jung explorou muito essa questão de equilíbrio de vida, de saúde e de harmonia acontecer entre os opostos daquilo que a gente encontra na vida. Nós temos também um pediatra muito reconhecido para quem estuda principalmente primeira infância, Winnicott. E o Winnicott fala de uma expressão interessante que a gente, enquanto mães, às vezes a gente se incomoda um pouco. Ele criou esse termo que ele chamou de mãe suficientemente boa. Por que suficientemente boa? Porque ela é o suficiente do meio. Ela nem é suficiente demais para o filho e nem suficiente de menos. Ele mostra que quando a criança vai procurando se adaptar ao mundo, ela sai de uma total inadaptação, ela não consegue, em hipótese alguma, sobreviver desde o seu nascimento, até ela conseguir, ao longo do seu desenvolvimento, com os seus anos, ela vai se tornando cada vez mais autônoma, cada vez mais independente. E a mãe vai acompanhando, a mãe ou a figura que representa a mãe, vai acompanhando esse processo do desenvolvimento da criança. E conforme a criança vai tendo capacidade, habilidade suficiente para se comprometer, para se responsabilizar por algo da própria vida, é importante que a mãe, nessa hora, abra mão de ser esse elemento orientador e que passe para ela, transfira para ela a responsabilidade. Um exemplo que a gente costuma dar muito fácil. Eu vou aprender a amarrar os meus sapatos. Enquanto eu não tenho aptidão, eu não tenho habilidade suficiente, a mãe suficientemente boa é aquela que ajuda o filho a amarrar os sapatos. A mãe não suficientemente boa ou insuficientemente boa é aquela que fala se vira, amarra de qualquer jeito. Ela não produz na criança uma sensação de estou te protegendo enquanto você não se protege. Fique tranquilo que enquanto você não conseguir fazer alguma coisa, você pode contar comigo. Faltou, foi insuficiente. Existe ali uma falta da mãe presente e isso pode gerar na criança uma sensação de futura de insegurança. E a mãe que é suficientemente boa, a mãe que é mais do que suficientemente boa, é aquela mãe que o filho já tem condições de amarrar o próprio sapato, mas ela acha tão fofo continuar amarrando o sapato do filho. E ela vai continuando fazendo coisas que o filho já poderia fazer, porque ela acha que isso é dedicação, ela acha que isso é carinho, é uma interpretação dela. É óbvio que não é por maldade, mas é por falta de pensar um pouquinho, de ampliar um pouquinho a consciência. Porque se ela não permite que ele treine, como é que ele vai desenvolver a si mesmo? Até quando ele vai precisar dessa mãe perto dele para fazer coisas por ele? Então o Winnicott fala dessa mãe suficientemente boa, que é aquela que oferece exatamente o que o filho precisa. Ela observa a necessidade do filho, não os desejos. E nem os desejos do filho, nem os desejos dela. Os desejos do filho muitas vezes eu quero ser mimado, quem não gosta de ser mimado? Os desejos da mãe muitas vezes eu quero ser precisada, porque eu quero que ele fique comigo por mais tempo. É um desejo também de não perder o filho com essa sensação que a gente tem conforme eles crescem. A mãe suficientemente boa é aquela que observa os mimos querendo acontecer e observa o seu desejo de ficar com o filho, mas ela consegue lidar com isso. E consegue ser suficientemente boa, oferecer o que o filho precisa. Ela nem polariza, só tentando deixar ele bebê para que ele fique com ela para sempre, e nem polariza do outro lado, querendo que ele seja adulto desde que ele nasceu e não olhando para ele, achando que ele precisa se virar sozinho. Então, mais uma forma da gente mostrar, em outro aspecto da vida, o quanto que o meio é importante. A gente precisa, então, nesses momentos atuais, olhar para isso, identificar dentro do que está acontecendo qual é o melhor caminho em todas as áreas, em todos os segmentos.
Essa história, tanto que nós temos visto muito isso, palavras como radicalismo, intolerância, polarização, extremismo, são muito utilizadas nos dias atuais. Eu tenho a impressão que nós instalamos um app na nossa linguagem tecnológica dos dias atuais e que tudo que nós vamos fazer, nós temos uma tendência de querer limitar. Qualquer assunto, qualquer área, qualquer tema, nós precisamos ter uma certeza. A gente tem pressa e a gente precisa logo saber se é assim ou é assado, de que lado você está. Você é daqui ou de lá, você é desse lado ou do outro, você está comigo ou contra mim, você é desse time ou daquele time, desse partido ou daquele partido. Existe uma pressa nossa, parece que nós ansiamos hoje pelos polos. Por que que nós estamos correndo tanto de querermos identificar logo qual é um dos polos em que eu preciso ficar? Onde a gente perdeu essa sabedoria que é milenar do ser humano? Por que que nós jogamos fora tantos pensadores, mentes brilhantes da nossa terra, que ao longo dos milhares de anos de evolução têm mostrado para a gente, de diversas formas, o quanto é importante a gente estar no meio, no equilíbrio, contemplarmos os dois lados. Isso é ampliar consciência. O que nós temos feito é limitar consciência. Cada vez nós tendemos a reduzir, como se a gente quisesse encontrar um ponto e como se aquele ponto fosse a verdade. Mas isso é uma pegadinha. É uma pegadinha da nossa mente que é só racional e que quer explicar tudo, mesmo que não tenha explicação racional. É uma pegadinha do nosso ego que quer ter razão, que quer saber logo, que quer explicar tudo, que quer descobrir, que não lida com incerteza. É uma pegadinha da sociedade que diz que se você não sabe das coisas, se você não tem certeza, se você não afirma, é porque você não tem valor, precisa ser fortão, precisa ser sabe-tudo, precisa ter status de quem é reconhecido como poderoso. Nós temos usado essa palavra hoje de uma maneira muito complicada, empoderamento. Esse empoderamento tem sido muito desvirtuado. Nós temos falado dele de uma maneira muito polarizada. Parece que queremos dar poder para todo mundo, mas o poder é um dos polos. Se todo mundo quiser ficar no polo do poder, o que vai acontecer com todo um outro aspecto da vida? A natureza precisa acontecer dos dois lados. Quando eu polarizo só um lado, o outro lado adoece. E eu não permito que ali exista equilíbrio, mas ela faz parte da vida. Então, cada vez que eu faço muita força para que as coisas sejam só de um jeito, eu estou automaticamente fazendo com que adoeça o outro lado. E ele continua fazendo parte da minha vida e eu vou encontrar com ele ali na frente. Eu vou encontrar com o outro lado, quer queira eu ou não. E quando eu encontrar esse lado, ele vai estar adoentado e eu vou precisar cuidar dele, curá-lo. Então não é inteligente essa atitude. Jung diz que o polo oposto do poder não é, como a gente costuma dizer, o ódio ou às vezes a indiferença. Na maioria das vezes a gente afirma isso. Para Jung, o lado oposto do poder é o amor. Jung diz que onde tem poder não cabe o amor. E onde o amor está presente, o poder não consegue entrar. O poder no sentido de dominação, de opressão, de quem se veja acima, além, melhor, maior do que o outro. Não em questão de autoridade. Então Jung traz para a gente uma outra forma de pensar a respeito do que a gente tem visto. O ego gosta de poder, de status. O ego gosta de ser reconhecido, o ego gosta de um polo. E se a gente bater muito nesse polo, de ter poder de alguma forma, nós vamos estar excluindo na nossa vida o outro lado, que é o lado do amor. Então, talvez hoje a gente precise aprender, mais do que se empoderar, é aprender a amar. Talvez o amor que enxerga, admite e aceita que a vida acontece aos pares e que os polos fazem parte da vida e da natureza, talvez o amor seja o óculos que a gente precisa vestir
para que a gente possa enxergar a vida mais ampla e para que aí sim, de fato, a gente consiga trazer para a nossa realidade mais equilíbrio, mais saúde, mais paz e mais harmonia. Muito obrigada!